bom dia a todos. Meu nome é Miriam Pacheco, eu sou professora aqui da UFSCar Campus de Sorocaba e nós vamos começar agora a fazer uma coisa muito interessante, que foi um convite da professora Camila Ock, para os alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A gente vai falar basicamente como funciona o método científico numa área um pouco diferenciada dentro da biologia, que é a paleontologia. Nós temos aqui colegas tanto da paleontologia quanto da geologia, que é uma ciência que tem um pensamento muito parecido com a biologia. Nós somos de um grupo que se reúne todas as manhãs, de colegas cientistas da área das geociências e da paleontologia, né? Todas as manhãs de sábado, conversando sobre diversos assuntos, incluindo os mais diversos entre ciências, e ficamos muito honrados com o convite da professora Camila Ock. Então, a gente pretende fazer algo mais informal, até para ficar num formato que os jovens consigam captar e entender. Temos aqui desde professores universitários, meus colaboradores, alunos de doutorado e de mestrado também. E eu agradeço a todos vocês que estão participando hoje para a gente poder incrementar a disciplina, né? Eu vou começar aqui perguntando para a professora Paula Sucerchia, né? A Paula, que nesse tempo de pandemia, ela foi para a terra natal dela, mas ela está participando aqui com a gente. E, Paula, como que surgem... Tudo bem? Muito obrigada. Como que surgem as suas ideias? De onde que elas surgem? De onde você busca inspiração? Ou de onde que como que começam as suas ideias? E que métodos que você usa para poder desenvolver as suas ideias dentro da ciência? Você pode se apresentar, né, qual é a sua instituição e falar um pouco para a gente a respeito disso. Bom, olá, obrigada pelo convite. Meu nome é Paula Sucerchia, eu sou professora do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco. Estou lá faz uns 5 anos já. Eu sou formada em Geologia, mas a minha área de pesquisa é paleobotânica. Então, eu tenho aquela interação de áreas com a botânica, com a paleontologia e com a geologia. Então, o que eu mais procuro com o meu trabalho é tentar resolver problemas geológicos através do estudo dos fósseis de plantas. Então, na minha área, eu preciso combinar muito essas áreas. E para combinar essas áreas, então, eu preciso pegar informação de várias áreas, de cada uma delas, e para tentar resolver problemas muito mais, digamos, mais abrangentes. Então, eu preciso integrar várias coisas nessas pesquisas. Então, a trabalhar com outras áreas de conhecimento é algo que é muito importante para você responder as suas perguntas. Sim, porque se eu ficasse apenas restrita a uma área específica, eu ia conseguir resolver algumas perguntas, mas não conseguia, digamos, resolver perguntas maiores, mais abrangentes, entender, digamos, o contexto dos fósseis vegetais que eu estudo, digamos, no tempo, ou a interação deles com outros organismos, ou a mesma interação e os efeitos deles digamos, no clima, na atmosfera e até no registro geológico. Então, eu preciso encontrar, digamos, diversas fontes de informação para integrar tudo isso e tentar contar alguma história, digamos, mais legal sobre a evolução dos vegetais, sobre a evolução geológica de algum lugar específico. E qual que e é isso aí eu posso estender para a Paula responder, né, ou para qualquer um dos outros colegas, qual que seria a dificuldade, né, para nós enquanto paleontólogos e geólogos também, qual que seria a dificuldade em comparação com estudar um organismo vivo, né, que existe, né, os viventes, né, no tempo recente, na biosfera do jeito que ela está hoje? Qual que é a dificuldade em relação a gente estudar os organismos que eles estão preservados nas rochas, que eles existiram há milhões de anos ou até mesmo bilhões de anos? Então, qual que é a dificuldade, por exemplo, de eu pegar um organismo que está numa rocha e tentar estudar,
em comparação a algo que eu posso realmente dispor de uma observação em campo ou em laboratório de algo vivente? Então, por exemplo, com vegetais funciona muito, assim, funciona muito isso. Você, quando vai estudar alguma planta viva, você vai em algum momento do ano, por exemplo, e ela tem as flores, ou depois ela tem os frutos, então você tem a possibilidade de ver ela em vários estágios de desenvolvimento. Só que nos fósseis é como se você tirasse uma foto e você só tem aquela imagem. E é uma imagem bem distorcida, porque você tem ou apenas o galho, ou apenas a semente. Então, você tem que começar a trabalhar com esse... É como se fosse um quebra-cabeças com um monte de peças faltantes. Então, você tem que começar a trabalhar com isso. Então, você tem que observar muito, observar detalhadamente, tentar tirar o máximo de informações daquele fóssil, e você tem que procurar muita informação que esteja disponível na literatura. Então, você tem que procurar na área de botânica para entender como é que é a estrutura, como é que é a anatomia, como é que é até a fisiologia das plantas. Tem que conhecer os processos que levam à transformação daquelas plantas em fósseis. Tem que entender um pouquinho das rochas. Então, precisa observar muito e precisa começar a ler muita coisa para conseguir entender o que você está encontrando. Muito obrigada, Paula. Eu vou fazer perguntas aqui para os outros colegas e aí a gente pode ir fazendo intervenções também. Caio, eu gostaria que você falasse um pouco assim sobre de onde as suas ideias surgem, como que você começou a sua carreira, né? Qual que foi a importância, por exemplo, de se fazer uma iniciação científica? E por que a leitura ela é importante para um aluno que está começando a trabalhar com ciência, e nesse caso a gente está falando de paleontologia? Por que sem a leitura a gente não vai muito longe nas pesquisas? E isso pegando a perspectiva que você tem desde a época que você era um aluno de graduação. Bom, eu acho que dá para dizer que... Ai, mutou. Tudo bem. Acho que dá para dizer que a leitura, né, na minha carreira acadêmica, ela sempre foi incrivelmente importante, né? A minha faculdade, a minha graduação foi em licenciatura em Ciências Biológicas. Então, toda a parte de metodologia de pesquisa, eu tive que correr atrás por conta, porque não fazia parte da grade do curso. E eu queria ir para a parte de pesquisa, né? Então, ler livros sobre metodologia de pesquisa e, principalmente, utilizar artigos para entender o que era o método científico, tá? Você falou de iniciação científica, isso é bem curioso, porque a minha iniciação científica não foi em paleontologia, né? Eu trabalhei com ecologia de aranhas, uma aranha chamada Latrodectus geométricus, e a ideia toda de trabalhar com ela partiu de um outro projeto de levantamento de animais peçonhentos, em que essa aranha aparecia pra caramba lá, né? E eu procurei um professor da psicologia que tinha trabalhado com comportamento animal, e eu cheguei para ele com uma ideia, eu falei, a gente fez essa pesquisa, apareceu pra caramba essa aranha aqui, não apareceu quase nada dos outros, e eu quero saber por que tem tanta dessa aranha aqui no campus, né? O que faz ter tanto dessa aranha? E ele falou, ok, só que eu não sou especialista na aranha, você vai ter que correr por conta atrás de informações sobre esse animal. E foi aí que eu entendi o que era uma revisão bibliográfica, a importância de você ler artigos, porque muitas vezes a minha pergunta, do tipo, por que tem tanta aranha aqui no campus? Ela já estava respondida, né? Então, correr atrás dessa informação, ela me proporciona duas coisas. Primeiro, eu entendi a importância dos artigos, né? E segundo, eu consegui propor uma metodologia própria minha, desenvolver a minha metodologia para explicar por que havia tanto dessas aranhas no campus, né? Então, foi um momento muito importante. Eu acho que foi aquele momento em que eu entendi o que era fazer ciência, tá? Eu não usei a metodologia de ninguém. O que eu peguei foram vários artigos, cada um tentou trabalhar com um animal diferente, às vezes nem era aranha, que nem a Paula falou, era uma outra área, o cara estava trabalhando com cobra. Mas eu vi que para aquilo que eu queria, a metodologia, ela entrava, né? Eu alterei a metodologia onde eu precisei, porque cada situação é uma situação, né? E isso acho que é muito importante
quando a gente está na graduação, a gente tem aquela ideia, né, de que o cientista vai resolver uma grande pergunta universal, assim, do tipo, não, olha, vou resolver. Não. Às vezes você vai resolver uma situação particular que vai gerar dados para que, no futuro, uma situação maior seja resolvida, né? Isso foi uma coisa importante da minha iniciação científica, né? No final da graduação, eu acabei indo para paleontologia, que era a área que eu queria desde o começo. Só que daí eu já tinha uma bagagem que eu já sabia como correr atrás da metodologia para responder as perguntas que eu precisava, né? Eu podia não saber metodologia ali, mas eu ia correr atrás dela, tá? E isso se traduziu muito, porque depois, à medida que você vai avançando na vida acadêmica, vai sendo dado mais independência para você, mas é cobrado mais independência de você. Então, você não pode ficar dependendo de orientador. Você vai ter que correr atrás por conta própria, né? E, nesse momento, a sua boia de salvação é trabalhos que já foram publicados. Porque ali, você vai ver o que funcionou e o que não funcionou. O que foi respondido já, o que foi respondido mais ou menos, que dá para melhorar a resposta, e aquilo que a galera, às vezes, nem tem ideia que precisa ser respondido, né? E isso, meu mestrado foi basicamente uma descrição de fósseis, o que me ajudou mais ainda a ganhar bagagem, né? A ganhar conteúdo, conhecimento, né? Para estudar isso daí. Então, basicamente, revisão bibliográfica, ler artigos. E no doutorado, eu precisava encontrar uma pergunta, um problema que precisava ser respondido, né? E é aquela coisa, você vai na paleontologia de vertebrados, você quer trabalhar com dinossauro. Só que eu vi os trabalhos de dinossauro no Brasil e eu lia os artigos e parecia que estava tudo muito já casado. O material que havia sido descoberto já estava todo contextualizado. Então eu comecei a procurar em outros grupos. Eu comecei a ler trabalhos sobre testudines, sobre crocodilomorfa. E nos crocodilomorfas, isso foi muito legal, porque foi uma madrugada, eu estava na casa da minha noiva, né? Era 3 da manhã e eu estava tentando pensar qual que ia ser meu projeto de doutorado que eu tinha que entregar naquela semana. E eu estava com o caderno aberto, lendo o artigo de crocodilomorfas e anotando todos os problemas que não tinham sido resolvidos. Todas as perguntas que ainda estavam em aberto. E daí, quando eu comparei isso com a lista que eu fiz para dinossauro, eu falei, cara, esquece dinossauro. Dinossauro vai demorar mais uns 10 anos até a gente ter mais perguntas. Agora, a crocodilomorfa tem pergunta pra caramba, né? E tinha coisa que ninguém tinha se perguntado ainda, que era a questão da biogeografia desses animais. Então, eu escrevi meu projeto todo em cima dessas dúvidas. Eu respondi todas elas. Deixa eu aproveitar e fazer um gancho, porque o que é muito interessante na sua formação é que você não começou na paleontologia, né? Eu também não. Quando eu estava na graduação, eu cheguei a fazer pelo menos 7, 8 estágios em áreas diferentes, né? Citogenética de planta, polinização, taxonomia de coleóptera, né? Dos besouros. Eu fui me embrenhando na biologia. E para mim isso foi muito rico, porque hoje tem questões na própria paleontologia que eu estou estudando, que eu me lembro de informações úteis de outras áreas, o modo de se fazer ciência das outras áreas. Então, para mim foi muito interessante o que a Paula está falando de ter que ler muito a respeito, por exemplo, das plantas atuais, né, das viventes, para poder fazer correlação com o registro fóssil. Essa bagagem que a gente tem de outras áreas, porque nem toda área científica ela funciona exatamente da mesma forma, e às vezes até dentro da biologia ou dentro da geologia, as sub-áreas elas vão funcionar de formas diferentes. E se a gente fica muito fechado dentro do nosso quadradinho, né, e a própria leitura ajuda isso, ler a respeito de tudo ajuda a gente a sair um pouco do próprio quadrado, isso faz com que a gente acabe fazendo sempre as coisas do mesmo modo e não desenvolvendo até a criatividade de ter ideias e fazer outras perguntas. Então, da época que você fez a iniciação científica com as aranhas, né, trabalhando com o tema dos aracnídeos, o que de lá, além da leitura, né, dessa forma de se fazer, que é muito importante, você pegou? Tem alguma ideia, alguma forma, por exemplo, que os ecólogos fazem, que você conseguiu pegar e transpor para a sua área mais específica dentro da paleontologia? Sim, acho que a principal questão aí
é que na paleontologia, como nós estamos lidando com uma ciência histórica, as nossas hipóteses, elas não são preditivas, elas são explicativas, né? Então, a gente encontra o material e a gente propõe uma narrativa em cima daquele material que a gente encontrou. E se a narrativa faz sentido, tá ótimo, todo mundo aceita e vamos que vamos, né? Isso não é o ideal, né? Porque existem maneiras de você testar se a sua narrativa está correta, né? Porque a sua narrativa, ela nada mais é do que uma hipótese robusta, mas ela não quer dizer que ela pode estar correta, tá? Então, isso foi uma coisa que me pegou muito, porque foi até um professor meu de graduação que parte da avaliação da matéria dele era escrever projetos científicos, né? E apresentar ali. E quando eu apresentei o meu trabalho com a Latrodectus, ele falou assim, beleza, os seus resultados estão legais aqui, mas você testou isso de alguma maneira? Você manipulou as variáveis para você ver se essa sua conclusão, essa sua narrativa faz sentido, né? E isso é uma coisa que eu carrego para mim até hoje. E é o que está me influenciando dentro da área nova que eu estou na paleontologia, que é a biogeografia, né? Quando você traz a biogeografia para a paleontologia, você pega os artigos, especialmente da parte de crocodilomorfa, é tipo assim, olha, tem um fóssil igual aqui no Brasil, na Argentina e na África. Isso significa que em algum momento eles tiveram uma mesma população e depois separou. Não, tá, isso é óbvio, né? Mas como você testa isso, né? Você precisa testar. O que mais você tira disso daí, né? Então, essa coisa de sempre testar as hipóteses e não ter medo de errar, acho que isso é o principal, porque eu quebrei, assim, contando aqui, parece que eu chintei lá com o professor, olha, eu tô com a ideia dessa aranha, escrevi isso aqui, deu tudo certo. Não, foram 2 anos que tinha hora que eu chegava e falava, cara, tá tudo errado isso aqui, joga tudo fora, começa tudo de novo, né? E isso não tem problema. Não é errado você errar na ciência, muito pelo contrário, né? É suspeito se você nunca erra, porque a ideia da ciência é você tirando do caminho aquilo que não funciona. Então, isso também é uma parte importante do artigo, né? Eu vejo, às vezes, muita pessoa fala, ele publicou um artigo, mas ele não explicou nada no artigo, chegou no final e não tinha conclusão. Bom, isso te diz alguma coisa. Aquele jeito que ele fez não é o melhor jeito. O que você pode mudar naquilo lá? E a gente também tem essa ideia de que, eu vou dar um gancho já para outra pessoa poder falar, mas eu vou aproveitar esse gancho. A gente tem uma ideia de que os artigos científicos, quando a gente lê, parece que tá tudo bonitinho e tal, foi tudo fácil de fazer. Mas é uma história muito mais de a gente fracassar ao longo da pesquisa do que de acertar. Né? E aquilo que a gente acerta, a gente acaba publicando. Eu vou dar um gancho. Muito obrigada, Caio. Caio é meu colega aqui, amigo, né? Professor da Unip. E a gente começou a se conhecer por conta dele ministrar disciplinas aqui em Sorocaba também, né? Então, é uma parceria que eu valorizo bastante. Eu vou passar a palavra agora para quem está mais distante, do outro lado do mundo, e está muito tarde lá, e eu agradeço muito, Silvio, que além de um grande amigo, o Silvio também foi meu aluno, né? Desde a graduação, né? A gente começou a trabalhar junto no TCC do Silvio, então, assim, a gente tem história. É uma pessoa que, além de eu admirar muito o trabalho dele, né? Eu tenho muito orgulho, e é um grande amigo, e agradeço por ele estar aqui hoje, junto com a gente, mesmo estando lá na Austrália, né, Silvio? Tentando voltar para o Brasil. Então, eu vou passar a palavra para o Silvio, porque lá na Austrália já está super tarde. Tadinho, ele sempre participa os sábados de manhã aqui com a gente. E, Silvio, sobre a história dos fracassos na ciência, assim, qual que é a importância da gente errar? E não tem problema, porque isso faz parte do processo. Por que será que a gente tem essa falsa ideia, né, desde que a gente é aluno na graduação, de que o erro é algo muito ruim e que é um absurdo, e isso deixa a gente desestimulado, tira o nosso incentivo? Eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória e se você puder dar uma ênfase nos erros e de como que a gente pode valorizar isso, e de uma outra e da importância da gente ler também para ir se aprimorando dentro dos erros que a gente comete. Obrigada. Sim. Então, obrigado, Lisa. Obrigado pelo convite. Meu nome é Silvio. Como a Lisa falou, eu estou aqui na Austrália. Eu
sou estudante de doutorado da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto. Estou fazendo um estágio aqui na Universidade de Flinders, no South Australian Museum. E a minha história na ciência é um pouco mais complexa. Eu já rodei em várias áreas. Assim como o Caio, eu comecei trabalhando com ornitologia. Eu comecei trabalhando com ecologia de aves urbanas. E como já foi levantado, é uma ciência mais preditiva, é uma ciência que você tem a manipulação dos dados, você tem a estatística, você pode modelar as coisas para ver se corrobora ou não com os dados que você está tendo. E depois disso, eu saí dessa parte, fui fazer a minha iniciação científica com a professora Miriam. Inicialmente eu estava acompanhando os trabalhos da paleonto, do Ediacarano, e o meu TCC foi um pouco mais puxado para a parte mais de humanas. Eu trabalhei com geoconservação. Silvio, só para você contextualizar para o pessoal da biologia, né, que está nos primeiros anos aí, o que é o Ediacarano, assim, só dá em termos de quão distante no tempo isso está da gente? O Ediacarano é um período, né, que faz parte se você pegar uma tabela geológica, faz parte do Neoproterozoico, e no caso do fóssil que eu estava acompanhando os trabalhos da Lisa, tem 630 milhões de anos, é isso, Lisa? O fóssil, a corumbela, no caso, que agora o Gabriel está estudando, né, depois a gente vai falar com ele, datado, o intervalo de tempo que a gente está considerando é mais ou menos 542 milhões de anos. 540. Onde esse bichinho viveu, né? Então é algo muito antigo, é um fóssil muito antigo. E daí eu comecei a trabalhar na minha iniciação científica. Como eu sou licenciado, né? Eu fiz a licenciatura em Ciências Biológicas, eu fiz um TCC na parte de humanas, trabalhei com geoconservação e vi um pouco um pouco mais a pegada de como trabalhar com uma parte de pesquisa mais teórica no sentido de humanas, né? E nesse ponto eu destaco muito a leitura, né? Embora a leitura seja sempre importante independente da área que você estiver, mas principalmente na parte mais humanas, a leitura é algo que praticamente as pessoas usam como base para tudo. Então é muito importante. E depois disso eu comecei a fazer o meu mestrado com paleoherpetologia. Hoje eu estudo serpentes fósseis e agora eu continuo no doutorado com isso. A Lisa mencionou a questão de fracassos na ciência, né? A gente tem muito costume de, como qualquer ser humano, independente da parte da área que a gente observa, a gente tem o costume de ver uma narrativa em tudo. A gente vê uma narrativa, a narrativa da vida de fulano, a narrativa da história de sucesso de uma pessoa. Então passa a impressão de que tudo foi acontecendo, que tudo deu certo, tudo foi feito para ser, e a partir dessa narrativa que a gente tem, tudo funcionou. Mas na verdade as coisas não são dessa maneira na ciência, né? Muitos cientistas erraram, muitos cientistas propuseram coisas que depois foram refutadas ou foram corroboradas, porque isso é a ciência, né? A ciência, na verdade, é uma grande conversa com argumentos. E tá tudo bem errar, porque se as pessoas estivessem certas a todo momento, não existiria ciência, no caso. Porque é uma construção, é um esforço coletivo. Então, muitas interpretações que a gente tem hoje, por exemplo, se você descreve um fóssil, você descobriu um fóssil do Cretáceo e você acredita que, falando particularmente da área que eu trabalho, que é a filogenia, são filogenias. Filogenias são reconstruções históricas de parentescos entre organismos. E para fazer isso, a gente vê a anatomia do fóssil e a gente coloca em uma forma de código, que a gente chama uma matriz filogenética, e baseados nos preceitos de algo que é sistemática filogenética, né, e nos preceitos da evolução, a gente reconstrói aquelas arvorezinhas que a gente vê usualmente.
E isso tem um poder explicativo muito grande, porque cada ramo da árvore vai explicar as relações de interparentescos entre os organismos e como que se deu a evolução. Ok, mas às vezes a gente coleta um fóssil e ele é tão diferente e a gente interpreta de uma maneira e a gente roda essa análise e obtém uma árvore filogenética, por exemplo, e você pensa, ok, tá resolvido. Mas às vezes a interpretação estava errada, você precisa de outra forma de interpretação, ou às vezes você acha outros fósseis associados e acabam mudando. Então, às vezes, muitos cientistas publicam resultados assim, que no momento não eram considerados erros, mas que futuramente, com novos estudos, eles acabam sendo refutados. E isso faz parte da ciência. Por isso que errar é algo sempre constante na ciência. Não é algo não é algo problemático. Muitas pessoas às vezes têm essa ideia de eu não vou trabalhar com a ciência, principalmente vários amigos meus, quando a gente começou na iniciação científica, eu não vou trabalhar na ciência, eu não vou trabalhar com pesquisa porque eu tenho medo de estar errado, eu acho que eu não vou estar certo, mas ou eu não vou conseguir resultados. Aliás, ausência de resultados muitas vezes é um resultado. Por exemplo, durante a minha iniciação científica, uma das hipóteses que eu testei foi, trabalhando com ecologia de aves urbanas, foi ver se papagaios, né, os citaciformes, respondiam se a abundância deles na cidade eram influenciados por fatores como a cobertura de manta asfáltica, a quantidade de árvore ou o efeito sonoro. E deu que a minha iniciação científica inteira foi, não, os papagaios estão vivendo lá e pronto, não influencia nada. Eu lembro que foi uma das coisas que eu pensei, nossa, como assim? Eu estou trabalhando com ciência, eu não cheguei a nenhuma conclusão, eu não tenho resultado, mas eu lembro bem que foi o meu professor até que falou que a ausência de resultado é um resultado. Então, tem vezes que não vai ser perfeito, você vai errar, você vai ter interpretações equivocadas, mas que no grande construir, na grande construção das ideias, faz parte da base da ciência. Você não precisa ser um biólogo, um paleontólogo ou um estudante de universidade para contribuir com a pesquisa paleontológica na região sudeste do Brasil. Você pode divulgar nossos canais, participar de discussões em nossas redes sociais ou entrar no Padrim. Mensalmente você pode contribuir com a quantia que você julgar adequada e se tornar um dos nossos apoiadores. Inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdo sobre a pesquisa em paleontologia no Sudeste brasileiro. Você também pode conferir o GPS em outras redes sociais, através dos links no nosso canal e em outros mecanismos de busca. Compartilhe o GPS com seus amigos e conhecidos, para democratizar o acesso à informação e ciência, fortalecendo o trabalho dos pesquisadores do Brasil. Obrigada e até a próxima!